Boa noite! Estamos aqui para mais uma live. Vamos falar muito sobre saúde emocional hoje. E temos um convidado super mega especial. Vocês não vão querer perder essa, né? Então, aí o Emílio acabou de entrar, eu já vou adicioná-lo. Estou adicionando o Emílio. Aí, só mais um segundo e aqui estamos com o Emílio. Seja muito bem-vindo, Emílio. Eu vou falar um pouquinho do nosso grande, super, mega, ultra convidado. Ele é hipnoterapeuta, psicoterapeuta, master coach e empresário. E eu fiquei pensando aqui, empresário, e realmente eu acredito que o Emílio esteja no lugar certo, porque para todo mundo que tem um empreendimento, precisa gerenciar seus negócios, precisa saber um pouquinho mais sobre gerenciar seus pensamentos. Tá picotando o seu som. Ai, tá picotando? Agora melhorou. Então, como eu estava falando, o nosso grande convidado, ele é psicoterapeuta, hipnoterapeuta, master coach e empresário. E eu fiquei aqui pensando, eu acredito que para todo empreendedor, todo dono do seu próprio negócio, a gente precisa saber primeiro gerenciar nossas emoções, nossos pensamentos, né? Porque nós lidamos diariamente com pessoas e pessoas são puras emoções. O que o senhor poderia falar um pouquinho na abertura sobre isso para a gente? É verdade. Primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui dividindo essa live com você. Realmente, essa experiência como empresário levou a conhecer mais sobre o ser humano, né? Isso promove um autoconhecimento e também você melhora as relações com as pessoas. E hoje nós vamos aproveitar para falar de uma coisa que está muito evidente, muito divulgado, disseminado entre a população mundial até, que é a depressão, né? Principalmente nessa época de pandemia, que é uma coisa que realmente preocupa e também tem muito diagnóstico errado de depressão, né? Sim, eu concordo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos conhecer um pouquinho mais o nosso convidado, Emílio. Emílio, poderia contar um pouquinho mais da sua profissão, do seu trabalho, quantos anos você já está exercendo? Enfim, um pouquinho mais para a gente. Legal. Como psicoterapeuta, há mais ou menos 15 anos que eu venho atuando nessa área, que é bastante interessante, porque, primeiro, você tem que gostar do que você está fazendo. Segundo, você tem que estudar muito para entender e para aceitar o seu cliente do jeito que ele é, né? A gente sempre acaba indo para esse caminho exatamente porque a gente tenta se entender. A gente vai procurar respostas para questões nossas e aí a gente vai tomando gosto. Aí fala, ah, legal, isso funciona. Aí eu posso compartilhar e ajudar outras pessoas. E aí vai indo. É uma profissão legal. Essa parte eu entendo perfeitamente, porque eu me apaixonei por essa área justamente porque começou a funcionar comigo, eu falei, por que não ajudar as pessoas, né? Isso. Então vamos adentrar ao nosso assunto, que eu acredito que estejam todos curiosos para saber um pouquinho, inclusive eu, que sou uma aprendiz do também é um tema bem polêmico na atualidade, né? Porque eu acredito que tem muitas pessoas que ainda acreditam que seja uma frescura essa doença da depressão. Eles não dão a devida importância, inclusive a depressão ela pode a depressão levando a pessoa a tirar a própria vida, né? Isso. A depressão é uma coisa que, infelizmente, a população tem muito pouca informação a respeito. Então, normalmente, começa com sintomas, né? A pessoa começa a ficar
com um tônus vital muito baixo, ela começa a ficar sem perspectiva, parece que ela tem uma preguiça, mas não é, ela não tem força de reação. Ela perde objetividade na vida, ela vai ficando desgostosa mesmo, nada motiva ela vai perdendo interesse em estar viva, não tem nada que motiva ela. Agora, e aí as pessoas começam, como você falou, começam a julgar, e dizer assim, para com isso aí é frescura, levanta, vai dar uma volta, vai fazer alguma coisa, mas a pessoa não consegue reagir, porque ela entra nesse estado. Agora, o mais interessante disso tudo é que muitas vezes, quando a pessoa entende que o outro está com depressão, fala assim, vai procurar um terapeuta, vai fazer terapia. Mas esse não é o primeiro caminho em fazer terapia. Porque nós temos uma coisa que é uma depressão química em parte da população. Essa depressão química ela pode ser originada até mesmo por um mau funcionamento da tireoide. Aqui é onde nós temos no pescoço a glândula tireoide. Se a produção de hormônio não estiver legal, a gente pode ter uma depressão química. E aí, muitas vezes, não é feito esse diagnóstico diferencial antecipado. E aí a pessoa vai para uma terapia ou vai a um psiquiatra e aí se passa antidepressivos, medicação para ela, e aí ela fica, às vezes, 2, 3, 4 anos tomando aquela medicação, até que alguém peça para ela ir fazer um diagnóstico diferencial com o clínico. E aí constata que a depressão não era psicológica, era uma depressão química. Né? Outras coisas promovem depressão química, né? Como uma demência, por exemplo, né? Um mau funcionamento orgânico pode gerar uma depressão orgânica, né? Ou química ou orgânica. Então, que não tem nada a ver com a parte psicológica. Então, é assim, tendo sintomas, esses sintomas de apatia, de falta de apetite, ou voracidade em comer, sono excessivo, falta de ânimo, vai procurar um clínico, explica para ele e pede para ele solicitar um exame diferencial, um exame de hormônio, o T3, T4 da tireoide, que muitas vezes, se tiver desregulada a produção de hormônio, já é feito com medicação e aí resolve. Em poucos dias, após começar a tomar medicação, já passa. E tem como a gente estar trabalhando, antes da gente entrar nessa fase da depressão, a gente vai chegar na cura da depressão. Mas vamos voltar um pouquinho, que eu acho que é muito interessante também nós trabalharmos a fase preventiva. Tanto na depressão química, quanto na depressão, como podemos chegar a uma depressão mental, química e mental. Picotou. O termo correto seria depressão química e depressão mental, para a gente... Não, nós vamos ter 3 tipos de depressão. Uma depressão orgânica, que seria essa química, motivado por mau funcionamento do organismo em algum setor. O outro tipo é uma depressão neurótica, que nós vamos falar sobre ela, e depois nós temos uma depressão de constatação. Isso dentro da visão da análise psicodramática, que é bastante eficiente, né? A análise psicodramática ela foi desenvolvida pelo professor Vitor Dias, começou a ser desenvolvida na década de 60. Ele é um psiquiatra, ele ainda tem uma escola em São Paulo, que é a Escola Paulista de Psicodrama, onde forma terapeutas em análise psicodramática, que ela é muito eficiente, muito rápido e muito prático de se exercer. Então, é assim, hoje nós estamos falando isso dentro dessa abordagem da análise psicodramática. Entendi. Então, são 3 tipos de depressões que existem. E para cada um, existe uma forma da gente estar prevenindo chegar nesse ponto? Prevenção, nós poderíamos ter uma prevenção ou indiretamente, até inconscientemente, isso é feito uma prevenção, quando a gente trabalha o autoconhecimento. À medida que quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente vai tendo uma relação entre o nosso conceito de identidade e a identidade,
mais amplifica. Então, essa é uma ampliação de consciência, aí dificilmente você entra em processo de depressão. Por quê? Tirando a parte da depressão química ou orgânica, que é por mau funcionamento do organismo, a depressão neurótica, ela vai ser exatamente porque eu vou ter um conflito entre o meu conceito de identidade e a minha identidade. Então, para o entendimento melhor, o que é o conceito de identidade e o que é identidade, né? A identidade sou eu no conjunto todo. Sou eu com a minha parte consciente e inconsciente. Então, com as minhas psicodinâmicas todas. A parte do meu conceito de identidade é como eu acho que eu sou, como eu acho que o mundo é, como eu acho que as pessoas são. Então, ele é mais ou menos uma parte da identidade. Porque, normalmente, no nosso conceito de identidade, a gente procura só colocar coisas boas, né? Eu sou generoso, eu sou amigo, eu sou honesto, eu sou determinado. E quando? Ou seja, às vezes nós mesmos estamos nos enganando. Não é que nós estamos nos enganando. Se a gente enxergar os pontos, eu sou generoso, eu sou legal, eu sou. Então, porque a gente não está. A gente está se enganando quanto à nossa identidade. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, que seria assim, na realidade, nós não somos educados para serem conscientes de todas as nossas ações, nossas qualidades, né, dos nossos atos. Então, normalmente, só é privilegiado a parte que socialmente é aceitável, que é bacana, que é elogiável, né? Existe uma coisa na cultura que assim não se pode errar. Quando errar, deveria falar assim, não existe erro, existe um feedback daquela ação que você fez. Ela pode ter atingido o resultado ou não. Mas, na nossa cultura, é colocado como se fosse um erro, não é passado como um feedback. Então, as pessoas tentam esconder porque é menos valorizado esse feedback que não atingiu o objetivo, o chamado erro, né? Então, as abordagens são diferentes. Quando a gente olha e fala assim, não, isso aqui não é um erro. Por que um erro? Isso aqui é um feedback. Eu fiz uma ação e não chegou no resultado esperado. Então, o que eu posso melhorar da próxima vez? Né? Então, com o feedback, eu sempre melhoro. O feedback, o que é? É uma resposta sobre aquilo que foi feito. Então, uma observação, olha, fez assim esse processo e resultou nisso. Então, esse é um feedback. E aí, como a gente privilegia só as coisas bacanas e não privilegia o erro, entre aspas, porque uma pessoa que está sempre errando, sinal que ela está sempre tentando fazer alguma coisa, ela não está parada. Então, não dá para se fazer uma prevenção. Quando a gente começa a essa proteção, pseudoproteção, é exatamente para manter um estado saudável. É uma tentativa do psiquismo de manter a gente saudável, íntegro, né? Para não surtar. Então, você fica. Agora, quando esse conteúdo do conceito de identidade, ele começa a vir totalmente à consciência, e aí eu crio um conflito, ou tenho uma referência a falar isso, mas isso não bate com a minha identidade. É um processo muito rápido, não nessa clareza. Aí, o que eu faço? O psiquismo, automaticamente, ele tenta excluir isso, jogar para uma zona de exclusão. Não quero tomar contato com isso, não quero tomar cuidado. Por quê? Porque eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Então, quando chega a isso começa a gerar uma angústia. Essa angústia é exatamente esse contato desse elemento. Então, na realidade, o que é uma depressão neurótica? Ela é um chamado para se fazer um cara a cara, eu comigo mesmo, para mim entender e avaliar.
Porque se eu estou num processo sempre sem cobranças, onde eu tive uma educação que é valorizada a ação, não o acerto, eu vou parar sempre e vou analisar as minhas atitudes com o resultado desejado e o resultado que eu obtive. Está sendo claro? Sim, muito claro e olha, valor, é de um ensinamento muito valoroso. E pessoal, só vou deixar um recadinho aqui para o pessoal também que está com a gente aqui nessa live, querendo aprender um pouquinho mais sobre depressão na atualidade. Deixa aqui sua pergunta, que o seu Emílio com certeza vai ter o prazer em responder e ajudar você aí. Certo? Vem participar com a gente. Vamos continuar. Perfeito. E Emílio, não precisa chamar de senhor. Seu Emílio. Então, aí como não é privilegiado a parte da ação, mas sim do acerto, as pessoas tentam não entrar em contato com essa parte menos nobre, né? Entre aspas. E aí vai criando uma zona de exclusão, onde cria-se uma tensão e, de repente, essas coisas começam a vir a nível consciente. Então, isso gera essa depressão neurótica, que ela vai aumentando exatamente até o momento que eu começo a fazer um autoquestionamento. Mas nem sempre eu consigo fazer esse autoquestionamento. E aí, nesses sintomas, depois de eu ter feito um diagnóstico diferencial para ver se não é uma depressão orgânica, aí o ideal seria procurar uma terapia, procurar um terapeuta, uma ajuda externa especializada, para quê? Para poder organizar essas coisas. Então, assim, essa parte, normalmente, parece uma cobrança de figuras de mundo interno, que seriam, assim, daqueles conceitos que eu comprei os pacotes desde a infância, que não foram conceitos desenvolvidos por mim. Então, é assim, a parte da cultura da família, o que as pessoas influentes da família pensavam, e no meu convívio, eu vou internalizando aquilo, porque eu sou uma criança, eu não sou dedutivo, eu sou intuitivo. E aí eu vou introjetando toda essa informação e passo na minha vida como se fossem conceitos meus desenvolvidos, né? E na terapia, daí eu vou perceber que não, que muita coisa não era meu. Eu começo a separar o que é meu do que não é meu. Aí fica mais fácil. Mas a depressão é sempre isso, é um chamado para fazer um cara a cara, para mim entrar no questionamento e falar, por que eu estou fazendo isso? E ligar, né? Normalmente tem que ter um processo de ancorar essa angústia para poder chegar nisso aí. Porque às vezes eu tenho uma angústia e eu não sei bem o que é. Então, quando o cliente chega no consultório, normalmente, a primeira sessão, a segunda sessão, ele vem assim, só com um sintoma que não está se sentindo bem, ou que ele está meio depressivo, ou ansioso, e vai por aí. Cabe ao terapeuta o quê? Ouvir a história dele, organizar isso, e como ele relatou um pouco da vida dele, você vai fazer a ancoragem daquele sintoma que ele está sentindo com a situação de vida dele, que não estava consciente. Isso é um grande negócio, porque se a pessoa vai lá, depressiva, para uma sessão de terapia, e você consegue entender ele, e você faz uma devolutiva para ele, dando entendimento do que está ocorrendo, por que ele está sentindo aquilo, e no que está ligado na dinâmica de vida dele, ele sai com um ganho fantástico. Porque ele já sai orientado assim, entendi o que está gerando isso. A causa. A causa. Aí ele vai trabalhar isso, aí nós vamos trabalhar isso. É como se ele fosse, por exemplo, direto no psiquiatra, e o psiquiatra clínico não vai muito se preocupar com a parte de terapia, essas coisas. Ele vai ver os sintomas e ele vai passar uma medicação para tirar os sintomas. Mas não para cura. Não entendi. Picotou. Ele vai tomar a medicação, mas a causa que está gerando esse sentimento depressivo vai continuar, porque o remédio é só para amenizar temporariamente, né?
Só para dar uma continência para ele, né? A medicação não vai resolver, mas vai tirar os sintomas. O problema Mas aí, quando ele vai no psiquiatra, ele sai com um ganho, porque o psiquiatra deu uma receita para ele e deu um diagnóstico. Né? Vai falar assim: ah, você é depressivo, você é ansioso, você é bipolar, você é borderline. Então, ele sai com um ganho, porque ele ganhou um diagnóstico e ganhou uma medicação. No caso da terapia, a gente não vai fazer diagnóstico de dizer, rotular ele, você é isso, você é aquilo, você é outra coisa. Não, a gente entende a questão dele, a gente entende qual é a dinâmica, a psicodinâmica, comunicamos ele por que está ocorrendo isso e o tratamento, como é que vai ser feito, a terapia, para exatamente chegar na resolução do problema. Então, assim, numa terapia, o ideal é não usar medicação. Por quê? Porque a angústia do cliente é exatamente o GPS da terapia. Se ele tem a medicação, tira o sintoma. Tirou o sintoma, tirou a angústia. Tirou a angústia, a gente não sabe por onde vai. Entendi. Eu acho que a maior dificuldade na depressão hoje, eu acredito que essa pandemia também está agravando um pouquinho a situação, mas são questões relacionadas ao passado, na infância, né? Que as pessoas passaram por algum trauma, foi sendo carregado durante toda a sua vida e todas as vezes que, como podemos chamar, acontece algo que ele lembre disso, aciona um gatilho que vai trazer esse sentimento ruim para a pessoa. E será que esse sentimento ruim é que vai acabar prejudicando a pessoa a ponto de chegar numa depressão? Então, o mais interessante disso tudo é que nem sempre isso que eu não quero tomar contato e que me gera angústia e que me leva à depressão é uma coisa ruim. Né? Às vezes, eu tenho memórias muito boas e que são excluídas. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou uma criança e eu estou lá numa festa e eu estou me esbaldando. A mesa cheia de doces, eu estou comendo os doces, e como criança, a gente não tem medida, né? É tudo muito atraente. E a gente vai comendo. E de repente chega uma pessoa a qual eu tenho uma relação afetiva e que é influente na minha vida e me fala assim: nossa, para que tanto desperdício? Precisa comer tudo de uma vez? Você não sabe que tem gente morrendo de fome lá na África, lá na China, não sei aonde? Pronto. Aquilo entra para a criança de uma tal forma sem filtro. E vai parecer, não estou dizendo 100%, mas em alguns casos, aquilo vai entrar de uma forma que ela nunca mais vai querer saber de fartura, de festa, dessas coisas todas. Porque cada vez, ela vai associar, cada vez que tem uma festa, essas coisas, tem fartura, e aí parece que ela é responsável porque tem gente morrendo de fome. E isso pode se tornar, quando ficar adulta, um tipo de culpa, talvez. Isso, um tipo de culpa. E essa culpa também que a pessoa carrega vai trazer um sentimento ruim. A culpa, ela vai, mas normalmente, nessa parte da depressão neurótica, nem sempre é uma culpa, né? Pode ser algum ato. Por exemplo, eu posso ter, no meu conceito de identidade, achar que eu sou muito generoso. E, de repente, eu me pego, algumas vezes, numa atitude mesquinha. E aí começa o conflito. Eu me acho generoso, mas eu estou tendo atitudes mesquinhas. E aí eu quero evitar esse contato com essa clareza da mesquinhez. Então eu tento excluir essa informação. E aí meu psiquismo vai reagindo, porque essa informação está clara, ela já veio para a consciência. Então é sempre chamado para mim parar e falar assim, ó, realmente eu tive uma atitude mesquinha, gostei, assumo que eu sou mesquinho, ou não gostei. Né? Porque se eu falar assim, não, eu sou mesquinho mesmo, é da minha essência,
Legal, eu estou incorporando isso ao meu conceito de identidade. Então, cada vez que eu vou ampliando o meu conceito de identidade com coisas que eu não enxergava sobre eu mesmo, eu começo a chegar mais próximo da minha identidade. Isso é autoconhecimento. Então, eu começo a me conhecer melhor. Falar, sou assim. Quando eu estou com fome, eu fico mal-humorado. Eu acabo maltratando as pessoas. Eu perco a paciência. Isso é ampliação de consciência. Isso é autoconhecimento. Quando eu ajudo alguém, eu fico extremamente feliz. Dura 2 dias essa felicidade. Isso é consciência. Isso é aumento do autoconhecimento, né? Então, quanto mais a gente trabalha no autoconhecimento, menor é a possibilidade da gente ficar depressivo. Porque a Entendi. gente já está fazendo essa conversa e essa autoanálise constantemente. Quanto menos eu olho para mim, quanto menos eu me conheço, maior a possibilidade de eu ficar deprimido. Entendi. Ou seja, Entendeu? nós não conhecemos nem a nós mesmos. E a gente vive em conflito. Por exemplo, assim, esse valor é o da minha mãe e não o meu. Mas eu quero. Isso, É isso que o senhor. Então, Emílio, isso, também isso. porque eu vivi muito tempo isso. Do meu grupo oriental tal. Eles têm uns valores que são diferentes dos meus, né? Eles são mais tímidos, recatados, enfim. E eu acreditava que eu tinha que ser do jeito deles. E eu vivia em conflito, porque eu não sou assim. Eu sou expansiva, eu sou comunicativa. Então, eu vejo que são os valores da minha mãe e do meu pai que vivem em conflito comigo até minha adolescência, até não muito tempo atrás. E isso acaba agregando um peso na minha vida, é mais ou menos isso, Sim, sim. porque a gente quer ser o que nós não somos. Então, eu acredito que sejam dois eus brigando todos os dias, e isso vai trazendo realmente uma angústia. Também isso, exatamente, porque toda vez que você acessa essa informação do que era conceito do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus tios, de professores, esses todos é o que nós chamamos de figuras de mundo interno, ou seja, a cadeia superegóica, que é a parte que dita as normas, as morais, né? Que passaram os conceitos e a gente tinha eles com admiração ou como autoridades e a gente foi introjetando aquilo sem pensar. Mas é isso mesmo que eu penso? É isso que eu não penso? Porque a criança ela só vai começar a deduzir as coisas, começar muito devagarzinho lá pelos 7 anos de idade. Entendi. Ou anos de idade, elas captam tudo como verdade. Depois dos 7 anos É, de idade, se questionar se aquilo é a verdade na vida dela. É isso. porque assim, até os 10 anos de idade, vamos dizer, até os 7 ela é bem intuitiva. E até os 10 mais ou menos, até ela entrar na puberdade, o rumo da vida dela, o futuro dela, ela não pensa, ela não está preocupada. Porque está tudo na mão dos pais ou dos cuidadores, que vão dizendo para a gente o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, como é que é, essas coisas todas. Quando a gente entra na puberdade, que começam a produção de novos hormônios, hormônios sexuais, e a gente entra numa outra fase. E aí a gente está terminando, até o final da adolescência, o nosso conceito de identidade. A gente está criando o nosso conceito de identidade até aí. E a parte da adolescência é uma parte muito depressiva mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é, todo mundo está falando por onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer. A gente olha e fala assim, mas eles estão dizendo, mas eles não conseguiram fazer, olha o mundo do jeito que está. Quero fazer um mundo melhor. É o que todo adolescente pensa. Pode não ser com essa clareza, mas o ímpeto é esse. Então, como ele é muito cobrado e não é entendido, e ele vai por oposição. Se você fala vai pela direita, ele vai pela esquerda, porque pela direita ele já viu que foram e não deu certo. Ele quer fazer a diferença. E aí ele está construindo
o conceito de identidade dele nessa fase toda. Inclusive, na parte da adolescência, é que ele vai construir também a identidade sexual dele, de acordo com os modelos masculino e femininos pré-existentes que ele tinha lá de quando ele era criança, e depois do que ele projeta no melhor amigo ou na melhor amiga durante a adolescência, que é idealizado, né? São os ídolos, ele vai como se fossem os ídolos. Depois ele recolhe isso de volta e que vai formar a identidade sexual dele. Então, esse também é um processo que gera muita depressão. Por quê? Exatamente por isso, porque ele olha algumas coisas, ele é de um jeito, mas o conceito dele é diferente. Então, ele não quer pensar naquilo. Então, essa é a parte da neurose, da depressão neurótica. Né? Então, sempre tem esse tipo de cobrança. Normalmente, a depressão neurótica ela vem por uma cobrança. Ou seja, uma autocobrança, ou seja, uma cobrança dessas de figuras de mundo interno. Entendi. Tá claro? Se Super. tiver muito complicado, me fala. Se tiver dúvida, pergunta. Pessoal, vocês que estão com a gente, ninguém tem nenhuma dúvida. Assunto tão polêmico hoje em dia, né? E com essa pandemia, qual que é a sua opinião, Emílio? Está aumentando o número de pessoas com depressão? Porque eu não sei, mas o luto é um dos motivos para a pessoa ficar deprimida? Ou a pessoa para ficar com depressão no luto já tem que ter alguma coisa antes? Então, essa parte nós vamos falar daqui a pouquinho, da depressão no luto. Isso. Vamos esperar. Morrendo de curiosidade, porque eu fiquei aqui pensando em tantas pessoas que passam pelo processo de luto, mas uns ficam depressivos, outros não ficam com depressão. Qual que é a diferença, né, do que está acontecendo? Nós vamos falar disso. Então, ainda falando da depressão neurótica ainda, tem toda essa cobrança, então, ou autocobrança ou uma cobrança externa, e que não leva. Então, a partir do momento, vai procurar uma ajuda externa para poder tratar isso. E aí se resolve. O processo é muito rápido, né? Porque aí tem toda uma técnica para poder ajudar o cliente a ter essa organização dos sentimentos e dos pensamentos. Aí nós vamos passar para quê? Nós vamos passar para a parte da neurose, da depressão de constatação. Que é aí que vai entrar o luto. O que é uma depressão de constatação? Isso é uma coisa que tem muito para as pessoas mais idosas. Então, normalmente, um jovem ou uma pessoa de meia idade, ela tem uma depressão, muitas vezes, também em relação assim, à vida dela, ao futuro da vida dela. Né? O idoso, e o idoso hoje a gente considera acima de 70 anos ou 75 anos, o que acontece? A depressão dele normalmente é de constatação. Isso acontece também em final de processo terapêutico. É quando a pessoa ela constata as coisas todas que ela fez na vida dela ou que ela sofreu. Então, assim, de repente ela chega lá naquela determinada altura da vida dela ou da terapia, ela fala assim, puxa vida, quanta gente que eu prejudiquei sem ter consciência. Quanta gente que eu atrapalhei a vida dela sem ter consciência. Como que eu pude ser tão rude ou tirar a oportunidade de pessoas sem fazer isso? Ou como tiraram minhas oportunidades, ou como foram rudes comigo. Então, é só uma constatação. Ou como eu fui desagradável ou com aquela outra pessoa e agora ela morreu, não dá nem para mim ir lá pedir desculpas para ela. Né? E aí entra essa depressão por causa do luto, né? Porque eu não me despedi dela, ou eu não me perdoei, ou eu não a perdoei, ou eu não fui lá e falei, oh, me desculpa, não me desculpei. Então, é uma constatação. Mas isso também no processo terapêutico tem como fazer.
tem como fazer que a gente chama cena de descarga, onde a gente consegue fazer um processo terapêutico mesmo que a pessoa já tenha morrido. Em todos esses quesitos de depressão, de constatação que você nos falou, é tudo agregando valor a uma carga de culpa. Culpa por não ter prejudicado a pessoa, culpa porque não deu tempo de falar isso para a pessoa que faleceu, culpa por não ter entrado no caminho dessa pessoa. Será que seria, resumindo tudo, seria um sentimento de culpa? Não, aí não acredito que seja a culpa pelo seguinte, porque já teve esse processo, toda essa elaboração do que aconteceu. Então é assim, poxa, eu não podia ter feito diferente porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu não podia ter feito diferente porque eu não tinha esse poder de fazer diferente. Aqueles dias eram assim, eu entendo que eram assim, mas eu me sinto mal, não culpado, eu me sinto mal por ter passado por aquilo, ou por ter sido agressivo ou maldoso com alguém, ou por ter sido vítima de alguém também, né? Por ter passado por um processo. Então, assim, é só uma constatação, só perceber que aquilo foi real, aconteceu mesmo, e não dá para ser modificado, que já foi. Eu posso modificar daqui para frente, toda vez que eu tenho uma constatação de alguma coisa que eu não acho legal, eu posso mudar daí para frente, que aí eu passo a ter consciência. Mas antes disso, não tem como mudar ou como ser mudado. Então, não está ligado à culpa. E a culpa também é uma coisa muito interessante, né? Porque a culpa ela está ligada exatamente a uma cultura religiosa, judaico-cristã, que trabalha com culpa. Né? Pensado por esse lado. Que trabalha muito com culpa. Então, assim, se você pegar as religiões africanas, por exemplo, como Candomblé, como Umbanda, Quimbanda, essas religiões normalmente, eles não têm esse conceito de culpa. E eles são politeístas, né? Eles acreditam em vários deuses. Então, aí é um outro assunto que a gente pode falar uma outra vez, que é a essência, ou como é que a gente lida com os sentimentos. Por quê? Quando você tem um politeísmo, e nessas religiões, por exemplo, que não trabalham com culpa, é assim, o sentimento humano é muito próximo do sentimento do Deus, como na mitologia. Na mitologia, os deuses não tinham a gula, a ira, a inveja, a raiva, todas essas coisas. Sim. E aí, quando passa por um monoteísmo que passa a fazer um código de conduta único, aí quem está comigo é virtuoso, quem não está comigo é pecador. Aí eu trabalho com o certo e errado. Então, se você não está certa, você é culpada, você é errado. Na religião batista, por exemplo, também não trabalha com culpa. É muito interessante que vai entrar naquela coisa, mais ou menos na mesma lógica do erro. Que não tem erro, tem feedback de uma ação. Tem o resultado de uma ação, que pode ir de encontro ao que eu esperava ou não. Percebe? Então, elas são... Quando eu olho por esse lado, a coisa fica facilitadora. Quando eu falo em erro, a coisa fica inibidora. Ela acaba inibindo a ação desde a infância, das crianças e das pessoas, que muitas vezes leva isso pela vida toda. Mas voltando lá com constatação. Então, assim, eu constatei que a vida foi daquele jeito, que as ações que eu fiz ou que eu sofri foram daquele jeito. Então, não tem muito. Nessa fase da terapia, por exemplo, que às vezes a constatação é muito pesada, a depressão fica muito forte. Por quê? Porque foram eventos pesados. Então, muitas vezes, é necessário aí pedir para o cliente procurar o psiquiatra dele e pedir a medicação em subdose. A subdose é o quê? Não a dose normal.
é uma dose menor, só para aumentar a continência dele, para ele passar por aquele processo, que vai durar talvez 1, 2, 3 semanas, um mês, e depois vai passar, porque a organização no psiquismo já houve. E daí para frente, depois fica uma coisa assim, como uma cicatriz. Você lembra do evento, você sabe o que aconteceu, mas não dói mais. A cicatriz não é assim? Sim. Você lembra, mas não dói mais, porque está resolvido. Foi organizado, né? Eu E gosto dessa aí, palavra, como é que é? palavra que você usou muito aqui. Organizado. Isso, porque é organizado, porque assim, quando a gente não tem muita clareza sobre a gente mesmo, o autoconhecimento, aí as coisas, quando a gente vai relatar, as coisas que ficam na cabeça da gente, fica meio caótica, porque a gente não consegue ligar uma coisa com outra. Então fica uma agitação. E normalmente o cliente, quando ele chega numa primeira sessão de terapia, ele chega assim, blá, 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 sai falando, sai falando, sai falando, sai falando, né? Porque ele precisa pôr para fora aquilo, porque ele está se sentindo mal, ele está angustiado, né? Nem sempre ele vai estar depressivo, mas ele vai estar angustiado. Então, assim, está tudo desorganizado. Então, essa é exatamente a função, porque quando eu pego aquilo que está desorganizado e eu organizo sem inferir nada, sem aumentar, sem julgar, aceitando ele exatamente do jeito que ele é, e devolvo para ele organizado, começa a fazer sentido, porque ele é o protagonista da história. E aí ele fala assim: "Ah, você me ouviu, você me entendeu, é isso mesmo." Isso dá um alento, isso dá uma esperança para ele. E aí, se essa devolutiva foi boa, se você organizou direitinho e ouviu ele, entendeu e devolveu para ele, isso vai promover o engajamento dele, porque ele vai falar: legal, vim aqui, falei, ele me entendeu e já me deu uma clareza. Sabe o que eu enxerguei aqui, eu visualizei enquanto você É, os nossos pensamentos estão todos bagunçados com nossos sentimentos que estão trazendo resultados que a gente não está querendo, né? Porque é tudo interligado, todos os nossos resultados estão interligados com os nossos sentimentos e pensamentos, né? Isso é isso. nada. Então tá uma bagunça, resultado que a gente não consegue, sentimento que tá lá embaixo, pensamentos. E daí a gente só vai pedir socorro para o Emílio, que nos ajuda a organizar os sentimentos, os resultados, os pensamentos nos seus devidos lugares. Organização, ou seja, nossa mente organizada. Isso, porque uma das coisas que vai ocorrer também nesse processo terapêutico, pelo menos no que eu procuro fazer, é assim: quando você vai organizando, ele começa a ter clareza também das intenções dele. Porque muitas vezes ele age e não percebe a segunda, terceira, quarta, 15ª intenção que ele tem. Ele não tem clareza disso. E exatamente por quê? Porque ele tem aquele conceito de identidade que é só uma parte da identidade dele. Então, quando ele começa a organizar, ele começa a perceber também qual é a intenção. E daí fica aquele negócio assim: mas não foi injustiça que aconteceu comigo, né? Porque pelo caminho que eu fiz, do jeito que eu fiz, com a intenção que eu fiz, só podia dar esse resultado. É onde você vai ampliando a consciência, onde você vai se organizando e vai promovendo o autoconhecimento. Então, assim, terapia é para a vida toda? Não. A terapia é por um período. A partir do momento que você aprende a dinâmica de rever as coisas e de se organizar, você não precisa mais ir para a terapia. Você só vai se tiver alguma questão pontual que você não consegue resolver. Tomar um golinho de água. Assim como a depressão não é para a vida toda. Como é que é? Assim como a depressão não é para a vida toda. Às vezes as pessoas Isso. como seria o resto da minha vida depressiva. Porque eu conheço muitas pessoas que eu não sei se chega ao ponto de serem depressivas. Mas a vida inteira elas são pessoas que têm todos esses sintomas, sabe? Não tem perspectiva
não tem vontade, não tem ânimo, e parece que elas ficam presas nesse círculo. A Isso, vida delas vai ser assim mesmo e elas se conformam. isso, você falou uma coisa fantástica, ela se conforma. O que é se conformar? É tomar aquela forma, é conforme. Então ela fica com forma da depressão. Aqui, E e aí, é ela normal. não. Isso, aí ela leva como se fosse normal a vida daquele jeito, vê a vida cinza, né? Até o momento que ela vai procurar ajuda. E, Ou ó, e não é privilégio, de quem tem dinheiro, por quê? Porque o serviço de saúde pública hoje, ele disponibiliza psiquiatra, psicólogos, terapeutas, terapeuta ocupacional, né, para ajudar nisso. e tem outra questão também que a gente vive, a gente analisa as pessoas, as situações, mas as pessoas que estão nesse estágio de depressão, elas sozinhas ajuda. Muitas vezes estão ali acomodadas, já estão acreditando que é normal, não querem sentir aquilo, mas para elas também tanto faz, porque e como que a gente pode ajudar essas pessoas também? Isso, então. E legal isso que você perguntou, porque assim, por que que normalmente ela não vai, ela não quer ajuda, ela não procura ajuda? Porque a abordagem é feita de uma forma ineficiente. Normalmente é assim, pô, levanta dessa cama, abre a janela, olha o sol que está lá fora, se mexe, vai procurar ajuda, vai fazer isso, porque você. Não é exatamente assim? Exatamente assim. Quando a abordagem deveria ser diferente, falar assim, veja bem, eu entendo que você está passando por uma situação, por um momento difícil. Não precisa tentar me explicar. Eu acredito que está sendo difícil para você, que alguma coisa não está encaixando, que você não está entendendo, que está te causando esse desconforto. O que eu posso fazer é, se você quiser, a gente experimentar. Tem lá um terapeuta, tem uma terapeuta, ou nem precisa entrar para essa parte da terapia, pode falar assim, olha, muitas vezes esse estado, essa sensação que parece uma depressão que você está sentindo, ela pode ser por um mau funcionamento da sua tireoide. E aí a gente podia marcar uma consulta no médico, no clínico, do SUS, do convênio, do que tiver disponível. Para a gente ver se não é o hormônio que está produzindo pouco ou produzindo demais. Percebe? Você deu uma outra perspectiva para a pessoa. Você deu um acolhimento. Você está entendendo, não está julgando e acredita que aquilo realmente é difícil. Você está sendo solidária com ela. Empatia, muitas vezes também. Isso. Empatia, rapport, né? Uma coisa muito interessante, as pessoas falam assim, abre essa janela, vai tomar um sol que você melhora, isso é preguiça, não é? Isso, mas se ela fosse capaz de fazer isso, ela estaria fazendo. Ninguém fica lá nesse estado com esses sintomas porque quer. Porque isso é horrível. Às vezes chega a situações não da gente querer se matar, mas da gente querer morrer. Porque talvez se a gente morrer, o sofrimento passa. Que querer morrer é diferente de se matar. São duas dinâmicas diferentes. Tá? Às vezes a pessoa só quer morrer porque ela não vê perspectiva e ela acha que o sofrimento dela vai passar. Então, quando tem um acolhimento, um rapport, que você chega lá e você se solidariza com ela, fala que entende que ela está passando por uma situação difícil, mas que isso é só um momento, é só um processo, que ninguém nasce depressivo, a menos que tenha um problema orgânico, né, congênito, ninguém nasce com depressivo e vai morrer depressivo. Então, alguma coisa desencadeou. Normalmente é essa parte, mas não adianta ficar falando para ela de momento. Então, o primeiro passo,
vamos fazer o diagnóstico diferencial, porque às vezes é só uma questão de ajustar o hormônio mesmo. E aí passou. Né? Agora, foi lá no médico, fez, ela já deu uma abertura, já se dispôs a procurar ajuda. Aí o médico vai falar, não, essa parte está tudo bem, porque foi lá e explicou os sintomas que tinha, tal, da depressão. Aí não é isso. Ah, tá. Então, o próximo passo agora, o que que é? Procurar um terapeuta. Não é um psicólogo, porque nem todo psicólogo é terapeuta, é procurar um terapeuta. E aí procurou esse terapeuta. Legal. Aí começa num processo terapêutico que começa a se organizar, e aí aos poucos essa depressão vai desaparecendo. Porque à medida que começou, a pessoa fala, opa, me entendeu. Estou começando a entender por que eu estou passando por isso. E a cada sessão que ela vai trazendo mais conteúdo que estava lá excluído, já vai aumentando o conceito de identidade dela. Ela já vai se conhecendo mais. Né? Porque, assim, sofrer é uma coisa, ficar em depressão é outra. Entendi. Sofrimento faz parte da vida de todo mundo, né? Quem nunca passou pelos seus vales e sofreu e chorou, né? Mas a gente tem que Isso, parar. isso fortalece as pessoas, né? Porque, assim, quem é poupado que nunca sofreu, quando se depara por uma situação difícil a primeira vez, entra em desespero. Né? Sim, muito, eu já ouvi falar muito disso também, que as pessoas que são poupadas de muito sofrimento, na primeira queda entram em depressão, é verdade? Não é que entra em depressão. Não é que entra em depressão. A pessoa que foi poupada, que não passa por frustração, ela vai entrar em estado de birra, que nem uma criança de 6 anos de idade. Ela vai ficar em birra, ela vai protestar, ela vai ficar agressiva, ela vai xingar, ela vai gritar, porque assim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá. E ela não faz a substituição, por isso é que ela não sabe lidar com a frustração. Para a gente lidar com a frustração, a gente tem que substituir o objeto desejado. E aí, quando acontece, ela foi poupada, ela nunca foi frustrada, quando ela tem a primeira frustração, ela não sabe como lidar com isso. Não desenvolveu esse potencial. Né? Então, vai aqui um recado para aqueles pais, para aquelas mães que poupam os filhos, superproteção, que é o meu príncipe, a princesinha, que pode tudo, que tudo vai lá e faz e nunca falam não, eles vão ser adultos problemáticos. Emílio, já fica aqui o convite para você. Esse é um ótimo tema, porque eu, como mãe, minha filha tem 6 anos de idade, tem muitos pais também, né, que tem um pouquinho de dificuldade na parte psicológica dos nossos filhos. É um tema excelente para a gente abordar, hein? Sim, isso é muito bom. Isso é muito bom, isso ajuda bastante. Agora, voltando para a nossa depressão. Estamos fugindo um pouquinho. É que eu sou Isso. tão gostoso. Isso é só para passar o doce na boca. Voltando para a depressão. Então, hoje, qual é um dos maiores antidepressivos que tem? É o celular, é a internet. Por quê? As redes sociais. Porque se eu tenho essa coisa, esse processo de fazer um cara a cara comigo mesmo, de fazer uma autocrítica, de saber o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer, se o que eu estou fazendo está me levando para onde eu quero, ou se está me afastando do meu objetivo, eu não faço isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou lá, na internet, ou no celular, ou nesse estímulo externo me chamando a atenção, eu não volto para dentro de mim mesmo. Eu fico sempre para fora. Então, eu não faço contato comigo mesmo. Eu estou sempre com um estímulo externo que está me distraindo para que eu não entre em contato comigo mesmo. Aí passa o dia assim, você vê que as pessoas, quando ficam sem internet, elas começam a surtar, começam a ficar extremamente nervosas. Por quê? Porque começa essa sensação, essa tensão. Se eu não tenho nada para me ocupar, eu tenho que falar comigo mesmo. Eu tenho que estar em silêncio comigo mesmo. E aí
os conteúdos, os pensamentos começam a aflorar, as sensações. Não, mas eu não quero ter consciência disso. E aí eu vou procurar uma distração. E aí as pessoas vão dormir, quando elas já estão extremamente cansadas, elas colocam o celular no criado mudo e capotam porque estão exaustas. Porque tem muita gente que, enquanto não está exausta, ela não desligou. Então, esse é o maior antidepressivo que tem hoje. Porque se não tivesse isso, as vendas, provavelmente, de antidepressivos, fármacos, estaria muito maior. E além de servir como antidepressivo, ele também é uma coisa assim que vai alimentando essa parte da depressão, indiretamente. Por quê? Porque nas redes sociais eu tenho que ser uma pessoa de sucesso. Se eu não for uma pessoa de sucesso, eu não sou nada. E as pessoas vão nessa superficialidade. Aí ela fala assim, bom, ela está vendo lá e ela começa a fantasiar, e ela começa a colocar só as postagens das fotos bonitas, né? Ela usa filtro, porque daí ela fala a minha pele, a mancha que tem, ou isso, ou aquilo. Então, uma ruguinha, ela vai só postando com filtros, ela só tira fotos surreais, em ocasiões, em locais que não é a realidade dela, e ela vai se afastando dessa realidade. Então, ela vai se afastando da identidade dela também. Ela vai fortalecendo esse conceito de identidade dela. Ela vai começar a viver uma personagem. Isso que é o conceito de identidade, né? Que é uma parte da identidade dela. Mas ela não entra em contato. Que é assim, e aí, como ela não entra em contato com ela também não consegue identificar o que é que está faltando. Então, quais as competências que estão faltando, quais as habilidades para que ela seja bem-sucedida, seja lá no que ela quiser fazer, ou no relacionamento, ou na carreira profissional, ou na criação dos filhos, né? O que quer que seja. Então, se tem esse afastamento, ela não consegue ter essa clareza. Mas o incômodo vem, porque a frustração sempre vem, porque ela não tem o resultado que ela espera. Sim. Aurélia, eu ia E fazer aí ela... um comentário aqui, Emílio, mas a hora está passando e eu não sei como é que funciona. Me falaram que tem um tempo de 1 hora, né? Eu não sei se Não, ele passa normalmente do Instagram. Isso. Não sei, me falaram Não. que é 1 hora, né? No Zoom. Olha, eu já fiz lives de 1h50, de 2 horas já. Tempo limite. Eu pensei, eu Não tava tem tempo limite. na hora. Vai Tá. cair, vai fechar tudo. Mas se cair, a gente ou reconecta ou a gente fala de novo outro dia. Mas assim, então, deu para entender essa parte também do antidepressivo que é utilizado com a internet, com as redes sociais, como é que as pessoas vão se afastando delas mesmas. Então, ela tem um estímulo que não deixa ela entrar em contato com ela, que vai ser mais ou menos como a medicação, porque a medicação vai fazer isso de uma forma química lá no cérebro dela, que desconecta essa parte. Então, aí ela não sente nenhum sintoma da depressão. Mas a hora que para de tomar medicação, aquilo aflora tudo de novo, que ele só está tampando os receptores lá de dopamina, de noradrenalina. Entender o resto da vida, né? Tem gente que faz isso. Tem gente que... Mas às vezes é por falta de orientação, porque tem uma coisa também. Quem prescreve a medicação é um psiquiatra. Um terapeuta, a menos que ele seja médico, ele pode prescrever. Ele não sendo médico, ele não pode prescrever. Então, é assim, se você vai num psiquiatra, precisa ver se esse psiquiatra é um psiquiatra clínico ou se ele é um psiquiatra terapeuta. Se ele for um psiquiatra clínico, ele vai trabalhar só com os sintomas e não com a psicodinâmica. Então, ele vai dar uma medicação para tirar os sintomas.
Se você vai em um psiquiatra terapeuta, ele tem um outro viés. Ele vai olhar, ele vai pensar na psicodinâmica junto com os sintomas do cliente. E aí, é assim, se esse cliente for fazer terapia, se ele conseguir explicar e tiver adesão do cliente, procurar um terapeuta e fazer terapia, ele vai dar a medicação provavelmente em subdose, para criar uma contenção, para aliviar aquele sofrimento, enquanto ele está no processo terapêutico, até chegar um momento que pode tirar toda a medicação, porque já houve uma organização, né? Entendi. Se o cliente é resistente, não vai de forma alguma em terapia, então ele vai deixar a medicação normal, mas ele leva em conta a psicodinâmica do Esses cliente. que eles inibem esse sentimento de tristeza, angústia, né? Que tudo que leva à depressão, ele inibe também a parte do sentimento de alegria, felicidade? Ele deixa a pessoa apática, né? Ou seja, as pessoas que que optam, entre aspas, ação, mas tomam durante anos e anos, eles nunca mais vão ter sentido alegria, felicidade. Eles podem até sentir, mas não vai ser com euforia. Elas não Hum, vão ter euforia. Porque para euforia são outras drogas euforizantes. Mas é assim, isso aí vai bloquear alguns receptores de neurotransmissores ou de neuromoduladores, onde a pessoa não vai ter aquele sintoma que é ruim. Não quer necessariamente dizer que ela vai ser triste, mas ela vai ficar meio apática. Entendi. Ela perde a naturalidade dela. Por exemplo, quando vê uma apresentação, ou não vai, é mais ou menos isso. Porque nós, a gente se emociona quando a gente vê uma apresentação, por exemplo, da minha filha, eu me alegro quando chega o aniversário. Então, as pessoas que tomam medicamento também não vai sentir essa mesma alegria que a gente sente. Não, Ela vai sentir numa intensidade menor. Ela vai sentir numa intensidade menor. mesmo na E dor, é dor, mas numa intensidade menor também. então, é assim, a depressão é uma coisa que está aí exatamente por isso, porque as pessoas se conhecem muito menos, né? As pessoas, elas conversam muito menos hoje, apesar delas poderem falar dos conflitos íntimos dela. Até teve um período de transição que começaram a fazer, a turma mais nova. Porque a turma da minha geração, por exemplo, os baby boomers, eles eram bons para seguir regras, disciplinados, mas eles não podiam falar dos conflitos internos. E isso é um outro assunto depois que a gente pode falar para frente de uma outra data, que assim, é a diferença do cliente antigo, com mais idade, do cliente novo, do cliente atual. As diferenças que tem de entender e de trabalhar com eles. A terapêutica é diferente. Porque um baby boomer, ele pode falar, ele segue regras, fala tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que pagar imposto, tudo mais, ele fala ok, 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 porque ele aprendeu assim. Mas ele não podia falar das questões íntimas dele. Porque aí ele era taxado de fraco, de covarde, que isso era bobagem, que isso era besteira e tudo mais. O jovem hoje, a pessoa, esse cliente atual mais novo, o adulto ou o jovem mais novo, ele pode falar à vontade dos conflitos internos dele, mas eles não conseguem seguir regras. É outro tipo de conflito, é outro tipo de angústia, né? Então, aí, o trabalho normalmente ele vai ficar angustiado porque tem regras, porque o mundo põe regras. E ele fala, como assim? Eu não quero seguir as regras. E aí o trabalho é para ver assim que ele não tem que ser totalmente sem questionar, seguir sem regra. Ele pode questionar, mas que para se viver em sociedade existem determinadas regras. Sim. Mas então
Pode falar. Foi demais o nosso bate-papo. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida com a gente. Viu, Emerson, se vocês têm alguma dúvida para deixar aqui para o Emílio, que ele vai responder com maior prazer sobre a questão na atual. Sem dúvida. Se alguém tiver, manda no direct, a gente... Que Isso aí. peninha, Emílio. Nosso tempo está indo. Foi um prazer enorme. Um assunto muito interessante. Deu um alento para ver que dá para resolver a depressão, que ela não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo coloca? Com certeza. E também é algo sério para ser levado, né? Para a gente levar a sério, não como alguma besteira, né? Preguiça. Isso tem que se levar a sério, mas para quem está se sentindo em depressão, é exatamente isso. Vai procurar uma ajuda, vai visitar um médico, sabe? Se não tem convênio, vai no posto de saúde, né? O Vai importante procurar uma... é ajuda. E as pessoas também, né? A família, os familiares que detectar um membro com essas características também ir lá auxiliar e não ficar mandando tomar sol, abrir a janela, passear. Isso, e principalmente porque as crianças estão entrando em estado depressivo hoje. Né? Exatamente por essa falta de contato, essa superficialidade, até a questão de valores, que ficou meio pervertido, né? As pessoas nem sabem que são valores. Vamos deixar o pessoal com curiosidade, porque a gente vamos fazer se você aceitar, claro, o meu convite da gente falar sobre criação dos filhos. A gente podia incluir também nessas características dos filhos hoje em dia, né? Crianças que já estão crescendo depressivos, essa parte da adolescência depressiva também. Acredito que os nossos colegas aqui iam adorar a nossa live sobre esse assunto. Isso. E aí uma coisa para o pessoal já ir pensando. O como muitas vezes os filhos passam a ser munição na guerra entre os pais. Emílio, eu como advogada posso falar isso. Todos os divórcios que eu faço, os mais prejudicados são os filhos, porque os filhos são realmente a munição. E eles são tão cegos que não conseguem enxergar o mal que está fazendo no filho. Não na infância, mas quando eles se tornam adultos. Porque a situação vai repercutir na profissão, na carreira, na família, na questão financeira, em todas as áreas da vida do seu filho. Aliás, isso hoje é considerado até crime, né? Alienação parental, né? Sim, eu também falo muito sobre os pais sobre isso, inclusive, enfim, né? Vamos deixar as Mas fica para a próxima. Olha, para vocês que ficarem com curiosidade sobre esse tema, você que é mamãe e papai, você que está passando pelo processo de divórcio, como eu passei e eu pensei muito na minha filha e nas atitudes, como eu falei com ela e como eu conduzi, né, ela no meio desse divórcio. Fiquem atentos e vamos marcar uma nova live, não vamos, Emílio? Vamos. E de qualquer forma, você vai baixar isso no IGTV, para quem quiser ver. Sim. E eu vou copiar e vou colocar lá no meu canal do YouTube, que é EBYPNOS, EBHYPNOS, EBYPNOS, no YouTube, que vai ter essa live e tem as outras que eu já falei um pouco a respeito da relação do vínculo conjugal e da parte de dependências. E amanhã, no meu Instagram, eu vou ter a terceira parte de uma série que a gente está fazendo de vícios, que a primeira parte nós falamos sobre os vínculos compensatórios, a segunda sobre as dependências, e amanhã nós vamos estar falando sobre o deslocamento de privação, que entra na categoria dos vícios também. Oh, desculpa. Então, siga o Emílio aí no YouTube, deixa seu like, né, Emílio? Como que fazer o jabá. E no Instagram vai ser Emílio_Bueno com 2 Es. BU
EENO. É isso Esse aí. é o Instagram. É isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa um joinha aí pra gente. Até a próxima. Prazer enorme, Emílio. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos. Beijo.